firme na rocha. Sempre bom encontrá-lo. Meus amados, primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui novamente, que a graça e a paz do Senhor seja conosco. O pastor Marcílio me deu o desafio de falar sobre cosmovisão, não é isso? Então vamos falar de cosmovisão. Esse tema é muito interessante. E eu passei nessa tarde para o pastor Marcílio aquele texto básico para nós podermos tratar, que está em Gálatas, no capítulo 6. É só um versículo, Gálatas 6,14, para nós iniciarmos, falando um pouco, introduzindo esse conceito, né, para nós entendermos o que nós estamos falando, tratando, quando nós falamos de cosmovisão. E é preciso que realmente fique bem claro para nós a nossa posição em relação a tudo isso, e principalmente em relação ao mundo. Então, Paulo, nessa carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, ele diz assim, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. E o tema da nossa pregação de hoje é uma cruz, 3 crucificações. Não sei se os irmãos já pararam para... Obrigado, minha irmã Thelma. Deus abençoe. Para meditar nesse versículo, nessa visão de Paulo, que ele está escrevendo aos Gálatas, e aqui ele está deixando muito claro que a cruz de Cristo fez com que o mundo fosse crucificado para ele fosse crucificado para o mundo, na mesma cruz em que Cristo foi crucificado por nós. Então nós temos uma cruz e 3 crucificações. Já estamos crucificados para o mundo, já morremos para o mundo, e o mundo também morreu para nós. Então, quando nós abordamos esse tema, cosmovisão, e cosmovisão, quando você vai na etimologia da palavra, né, a essência ali, o que significa cosmovisão? Visão de mundo. A palavra está dizendo, visão de mundo. Aí você pode ter a cosmovisão cristã, e pode ter outras cosmovisões, mas a palavra em si, cosmovisão, é a visão de mundo. Nós olhamos para o mundo através de lentes. Através de lentes. E nessas lentes estão as nossas ideias, os nossos princípios e as nossas crenças mais fundamentais. Nós olhamos para o mundo e tudo que existe é através de lentes. E nessas lentes estão as nossas ideias, as nossas crenças fundamentais e os nossos princípios. Quando nós estamos falando, obviamente, com o público cristão, que somos nós, a Igreja do Senhor, quando nós falamos de princípios, estamos falando dos princípios bíblicos. Quando nós falamos de crenças fundamentais, nós estamos falando na crença de que existe somente um Deus e que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que se entregou na cruz por nós, que morreu, ressuscitou e vai voltar. Quando nós falamos das ideias dos cristãos, as ideias são todas subordinadas a pressupostos e princípios bíblicos. Então, essa é a visão cristã. Mas não existe cosmovisão somente cristã. Existe cosmovisão de forma geral. Então, todo mundo, todo ser humano, ele tem sua cosmovisão. O que para nós, muitas vezes, é difícil lidar. Porque você vê o mesmo fato, você ouve a mesma notícia, você ouve a mesma música, você vê a mesma cena e a sua interpretação muitas vezes é totalmente diferente daquele que está ao seu lado. Por quê? Porque a sua visão daquilo que está diante de você ou a sua interpretação daquilo que você está ouvindo está baseada em princípios que essa pessoa tem diferentes dos seus. Está baseado em ideias que essa outra pessoa tem diferente das suas.
está baseada em crenças que você tem e que essa outra pessoa não tem. Agora, o que nós, como servos de Deus, servas de Deus, precisamos ter é uma cosmovisão cristã, mas não embaçada. Porque, na verdade, depois do Éden, da queda no Éden, todo o ser humano passou a ter uma visão de mundo baseada em lentes. Não é mais como era anteriormente. Adão e Eva tinham a perfeita visão de Deus e da sua criação. Nós não temos mais. Nós resgatamos isso à medida que nós aceitamos Cristo. E nós tornamos essas lentes limpas à medida que o Espírito Santo atua em nossa mente e nosso coração. Porque, às vezes, mesmo com a lente certa, não é? Quem tem óculos sabe disso, o fato de você estar usando o óculos não significa que você está enxergando direito. Porque se você entrar, por exemplo, você está num ambiente de calor e entra no frio ou vice-versa, o óculos embaça todo, né? Ou então, se ele começa com o tempo a perder ali a validade, você vai ter que trocar. E quem já fez exame de vista sabe disso, né? Quando você está fazendo exame de vista que fica passando aquelas letrinhas assim, tem hora que você não vê mais nada, né? Então você vê, vai vendo, o teste ali, o exame, mas tem hora que põe lá uma distância que você não consegue ver, um tamanho de letra que você não consegue ver mais. Então, o que acontece com isso? É a visão embaçada. Então, mesmo cristão, muitas vezes está com a visão embaçada. Por quê? Porque não está limpo, dirigido pela ação do Espírito Santo. Então, nós precisamos, como cristãos, primeiramente entender que nem todo mundo vê o mundo como nós estamos vendo. Nem todas as pessoas veem da mesma forma. A primeira coisa. A segunda coisa é, nós devemos ver o mundo com a clareza que espera-se que nós tenhamos a partir de princípios, de valores cristãos, da Bíblia. E que nós, como Paulo falou aqui aos Gálatas, já estamos crucificados para o mundo. E o mundo também morreu para nós. E é interessante que a palavra de Deus, em todo tempo, ela fala de amor. Deus é amor. E nós somos orientados a amar. Mas tem uma passagem que é interessante porque ela difere de tudo isso do amor. É quando Deus diz, quando a palavra de Deus nos ensina a não amar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E eu queria que os irmãos abrissem comigo, por favor, nessa carta que o apóstolo João, um dos mais próximos de Jesus, nos traz. A primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, raros são os textos em que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a não amar. E esse é um deles, o principal deles, em que o apóstolo João, inspirado plenamente pelo Espírito Santo, diz: não amem o mundo. Não se apegue ao mundo. E isso está em plena conexão com o que Paulo escreve, algumas vezes, especificamente na carta aos Gálatas, quando ele diz que o mundo já está crucificado para nós. O mundo morreu para nós. Então, parece... E qual é a dificuldade nossa? Porque parece um paradoxo, algo contraditório. Porque nós estamos vivendo no mundo. E eu queria fazer uma analogia para que nós possamos entender ou facilitar o nosso entendimento. Nós já ouvimos falar, já acompanhamos a questão das embaixadas que você tem nos países. Então, os países, quando eles têm entre si relações diplomáticas,
eles têm embaixadas de outros países. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem embaixada dos Estados Unidos. Tem relação diplomática, então tem embaixada dos Estados Unidos. No ambiente da embaixada, quando você entra, se você vai tirar, por exemplo, um passaporte, se você já entrou, você vê que aquele ambiente ali parece que você já está nos Estados Unidos. A partir do portão, o idioma é inglês, você vê lá os quadros, tem a foto do presidente dos Estados Unidos, tem ali comida, objetos que lembram os Estados Unidos, e a lei vigente ali dentro daquelas instalações não é do Brasil, apesar de estar no Brasil. As leis vigentes ali são as leis americanas. As pessoas se vestem como americanos, se portam como americanos. Apesar de estar aqui no território brasileiro, mas se, por exemplo, uma pessoa for condenada e entrar numa embaixada de qualquer país, pegando o exemplo dos Estados Unidos, um condenado entrar, a polícia não pode entrar e prender lá dentro. É preciso que haja uma intervenção da própria embaixada colocando a pessoa para fora para que a polícia prenda. Porque é como se estivesse invadindo o território de outro país. Por que eu estou trazendo isso como exemplo? Porque, apesar de nós termos a indicação de que nós não devemos amar o mundo, mas nós vivemos no mundo. E Cristo não nos mandou afastar deste mundo. Não nos mandou sair do mundo. Ele nos mandou ser sal e luz no mundo. Então, nós não podemos nos associar, não podemos amar o mundo, como João falou, mas nós não podemos nos isolar do mundo. Nós trabalhamos aqui, nós estudamos aqui, nós temos relações sociais aqui, com pessoas que não frequentam, não fazem parte da igreja conosco, parentes nossos que não são, e o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos isolar? Nós vamos isolar dessas pessoas? Nós vamos cortar todo o relacionamento com essas pessoas? Não. Não podemos. E nem devemos. Para quem nós vamos pregar? Para quem nós vamos testemunhar? Se nós nos afastarmos totalmente das pessoas, que muitas vezes nós queremos, não quero amizade, só quero amizade com crente, né? Só quero amizade com crente, com evangélico. Você vai pregar para quem, meu irmão? Você vai testemunhar para quem? Seu irmão já conhece. Então você tem que testemunhar no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua família, naquelas pessoas que não são. Agora você precisa mostrar para eles todos que a tua visão de mundo é diferente da visão deles. Que aquilo que eles veem e aprovam, você não necessariamente vai aprovar. Nós temos agora uma situação que vocês sabem muito bem, que nós temos sido tomados pelo relativismo. A questão do gênero, por exemplo, está tomando conta. Você vê nas universidades, não só do Brasil, mas nas universidades do mundo, o pessoal defende a ideia de que o banheiro tem que ser um banheiro unissex. Então, quem deve frequentar o banheiro, se eu me sinto mulher, eu vou no banheiro da mulher e pronto. Mesmo que você olhe para mim, você olhar para mim, fisicamente você me declara um homem. Mas se eu disser que eu sou mulher, você não pode ir contra mim. E numa situação como essa, se a lei for aprovada, o homem pode mesmo dizer, está lá, é um homem, todo mundo está vendo, está um homem, está de terno, está de gravata aqui como o pastor Marcílio. Mas eu me declaro mulher e vou entrar no banheiro da mulher, e ninguém pode me impedir se essa lei for aprovada. Tá? Agora, se você for perguntar para a maioria dos estudantes universitários, se depender deles, a lei vai ser aprovada. Aqui e em outros países do mundo. Na maioria deles. Talvez eu tenha dificuldade de aprovar uma lei dessa lá no Oriente Médio, onde prevalece o Islã. Mas, por incrível que pareça, em países onde o cristianismo prevalece em maioria, como é o caso do Brasil, e é contraditório realmente você imaginar, o Brasil tem maioria cristã, nenhuma dessas leis poderiam ser aprovadas, sequer cogitadas. Mas o cristianismo aqui não é verdadeiro. Quando você fala de quantidade aqui no Brasil, não é um cristianismo verdadeiro. Não é o cristianismo dos pietistas, dos puritanos, não é. Quem dera fosse. Porque se fosse, não se cogitava isso.
Mas mesmo num país como o nosso, se você for fazer uma entrevista nas faculdades, nas universidades, você vai encontrar a maioria sendo favorável à questão de cada pessoa deve escolher o seu banheiro. Se você se sente homem, você vai no banheiro do homem, mesmo você sendo mulher. Mas se você é homem e se sente mulher, você vai no banheiro das mulheres e pronto. E por que isso é chocante e preocupante? Os próximos profissionais, médicos, advogados, juízes, engenheiros, de onde é que vão sair? Das faculdades. São esses que hoje defendem esse relativismo, que cada pessoa tem o seu direito de escolha, que amanhã vão estar aí julgando causas com essa visão de mundo. Você já imaginou uma sociedade assim? Por isso que é desanimador, quando você olha para o futuro, do ponto de vista humano, a sociedade que está se formando. Eu não creio numa sociedade que vai ser avivada no futuro, que vai se aproximar mais de Deus. Não creio. A não ser numa ação divina. Mas o que a palavra diz é que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Então eu não creio num grande avivamento, não, porque não é isso que se demonstra. O mundo se perde. É só você ver a notícia, a forma como... Você veja, os jornalistas. Você já viu como os jornalistas colocam as notícias hoje? Em cada notícia interpretada, você está ali muitas vezes vendo na televisão, está vendo um caso, testemunhando um caso, e você vai ouvir como o jornalista está passando a notícia, você fica assim, abismado. Você está vendo uma coisa, ele está narrando outra. Porque o que está presente ali? A lente dele, a cosmovisão que ele tem do mundo. E quando nós falamos de cosmovisão, nós falamos de a visão de Deus, começa por aí. Qual é a visão que você tem de Deus? Se a gente pudesse fazer uma enquete na rua, qual é a visão que você tem de Deus? Ali, na primeira resposta, já dá para ver qual é a cosmovisão. O que começa por aí? Qual é a sua visão de Deus? Qual é a sua visão de Cristo? Qual é a sua visão da morte? O que é que acontece depois da morte? Essas perguntas todas nós respondemos com facilidade. Se perguntar aqui, quase todo mundo vai responder a mesma coisa, com palavras diferentes. Mas se você sai, vai para a praça, vai para a rua, você vai ver a quantidade de respostas que você vai ter. Cada um falando da sua lente. Cada um falando da forma como vê o mundo. E a forma como se vê Deus determina como se vê o mundo. Se a pessoa defende, eu vejo, eu sigo, eu obedeço o Deus das Escrituras, toda a sua cosmovisão vai estar baseada nisso. Eu vejo Cristo como Salvador, único Salvador e Senhor, toda a cosmovisão vai ser baseada nessa determinação, nessa visão. Mas se você encontra alguém e diz assim, eu não creio em Deus, eu creio na ciência. Deus é o Deus de todos, Deus está presente em todo lugar, Deus é a planta, não é? Deus é a planta, Deus é o sol, Deus é o mar. Não acredita em Deus, mas acredita também em outras entidades, em outros seres. Então, são formas de ver. Tem pessoa, mesmo o ateísta, que ele diz que não acredita em Deus, mas ele acredita em ídolos. E na maioria das vezes o ídolo que ele acredita é ele mesmo. Porque o ateísta ele tem a si mesmo entronizado. Na vida onde Deus não está entronizada, tem um ídolo ali. E às vezes é o próprio eu. E como diria Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem fabrica ídolos, porque o homem é um ser religioso. O homem é um ser religioso. Ele foi criado para estar próximo de Deus. Na nossa essência, na criação, nós temos em nós o sopro de vida enquanto nós estamos vivos. Que saiu de Deus. Foi Deus que soprou. Então, isso nos impulsiona a estar próximo de Deus. Só que as pessoas, elas não sabem qual é o Deus certo, então elas buscam. Nós, quando encontramos, somos abençoados, felizes, bem-aventurados, porque nós encontramos o Deus verdadeiro, o único Deus.
Mas as pessoas estão aí tateando, buscando o seu próprio Deus. Aí vão buscar Deus em religião, vão buscar Deus em vícios, vão buscar Deus em dinheiro, de forma que o evangelho está para essas pessoas como um mistério, lacrado. Porque como Paulo também escreve na sua carta aos Coríntios, o Deus deste século cegou o entendimento deles, para que não lhes resplandeça a glória, o brilho do evangelho, das boas novas, da obra de Cristo, para que sejam salvos. Então nós precisamos olhar o mundo com a cosmovisão cristã. E para isso nós temos que ter na nossa vida duas coisas importantes. A ortodoxia, ou seja, nós precisamos ser fiéis ao ensino da palavra, aos princípios da palavra. E uma vez que nós aprendemos os princípios da palavra de Deus, o plano de Deus de salvação, o plano de redenção que está em marcha, a obra do Espírito Santo que continua na nossa vida, nos santificando, nos separando do mundo, nós devemos colocar tudo isso em prática. Então nós falamos de ortodoxia no sentido de fidelidade às Escrituras, mas nós falamos também de ortopraxia, que é a prática daquilo que nós aprendemos. E não adianta você ter uma cosmovisão, veja, a cosmovisão é como eu falei para vocês, de que forma nós encaramos a realidade? Através de ideias, através de crenças fundamentais e através de princípios. Isso bem definido faz com que nós vejamos as coisas através de uma lente, e uma vez que você vê e interpreta as coisas, você pratica as coisas. Se a nossa cosmovisão é cristã, nós devemos praticar o cristianismo. Nós devemos amar uns aos outros. Em relação ao meu irmão, eu preciso amar, porque Cristo disse assim para nós: nisto conhecerão os que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Está escrito. João escreve isso, capítulo 13, versículo 34 e 35 do seu evangelho. Em relação ao mundo, como nós já vimos, Cristo diz que os seus discípulos devem ser sal e luz. Sal para temperar, para não deixar que a podridão tome conta. Luz para iluminar um mundo que está em trevas. Então, nós devemos aprender a se encher das virtudes, da graça, do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo e pregar o Evangelho. Proclamar o Evangelho da salvação. Dar a boa notícia. As boas novas continuam valendo. Cristo continua contando conosco para darmos as boas novas, para dizer ao mundo: olha, a má notícia é que todos pecaram em Adão. A má notícia é que todos nascem em pecado. E é outra coisa sobre a cosmovisão. Quando você pergunta para alguém sobre a questão do pecado, sobre a questão de conhecer a Cristo, pela resposta você já sabe qual é a visão dessa pessoa. Porque muitos acreditam que o homem não nasce em pecado, que o homem tem condição de chegar a Deus pelas próprias obras, por boas obras. E nós sabemos que não é assim, não é isso que a Bíblia ensina. Então, quando você chega para anunciar para a pessoa: olha, eu tenho boas novas. Primeiramente, a má notícia é que todos pecaram em Adão. Mas a boa nova, a boa notícia é que todos nós temos salvação em Cristo, basta crer. E nós precisamos levar esta palavra, para que o mundo não seja contaminado com uma cosmovisão totalmente equivocada e distante de Deus. A educação hoje é vista através de uma lente das ideologias. O que é que se ensina hoje? Ideologias. Qual é o padrão que se ensina hoje a respeito de família? Veja, existe uma coisa, meus irmãos, chamada mandato cultural. O que é cultura? Nós estamos acostumados a estabelecer cultura ou fazer link de cultura com a música, com as artes.
Cultura é tudo que é produzido pelo homem. Então você pega uma árvore, não é cultura. Mas a cadeira que se fabrica a partir de uma árvore é cultura. Você pega uma fruteira, não é cultura. Mas se você pega a fruta e processa e transforma em polpa ou suco, é cultura. É produção humana. Então, às vezes, nós nos colocamos, toda vez que a gente fala de cultura, é como se cultura só fosse arte, música. Não, cultura é tudo. E Deus nos deu um mandato cultural para produzir, mas para produzir de acordo com a visão que Ele tem para nós. Qual é o nosso objetivo nesta terra? Para que é que nós estamos aqui? Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é que nós venhamos a obedecê-lo. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para cumprir um ministério que Deus nos entregou. E o que é que nós estamos fazendo para mudar este mundo? Já que nós somos sal e luz, e Cristo falou, olha, vocês são sal. Mas se o sal se tornar insípido, para que serve? Somente para ser jogado fora. Quando tem uma luz, onde é que você põe a luz? Olha aqui como é que estão as lâmpadas. Colocada em cima. Ninguém pega as luzes e coloca embaixo das cadeiras. Coloca em cima para iluminar. E por que que muitas vezes nós estamos nos escondendo? Nós somos luz, mas nos escondemos. Como é que nós vamos fazer diferença no mundo? Nós estamos no mundo para fazer diferença no mundo. A nossa visão é diferente. Nós vamos entrar em choque, porque a cultura e a visão cristã é diferente da visão do mundo. O mundo não vai nos abraçar com sorrisos, porque nós denunciamos o pecado. E o que mais incomoda as pessoas que estão no mundo é a denúncia do pecado. Então, o que é que as pessoas preferem fazer? Eu não acredito em Deus. Muitas pessoas optam por desacreditar em Deus, dizer que não quer nada com religião, para não ter que abandonar o pecado. Porque se deliciam no pecado, vivem presas no pecado, dominadas pelo pecado, não querem abrir mão disso. E às vezes nós, dentro da própria igreja, seguindo a Cristo, somos negligentes em relação a isso. Às vezes nós estamos novamente deixando o pecado dominar. O pecado que um dia dominou em nossas vidas, mas hoje não domina mais. Mas às vezes nós estamos abrindo portas para que o pecado volte a dominar. O pecado atua de fora para dentro, tentando voltar para o lugar que um dia foi dele. Mas esse lugar que um dia foi dele, no verdadeiro cristão, já está ocupado. Quem se assenta no trono de nossas vidas é o Espírito Santo. Mas um dia foi o pecado. Compreenderam, meus amados? Então, quando nós estamos falando de cosmovisão, nós precisamos ser mais abrangentes. Como é que eu vejo Deus? Como é que eu vejo a vida de forma geral? Como é que eu vejo a morte? Como é que eu vejo a família? Como é que eu vejo relacionamentos? Como é que eu vejo amizades? Como é que eu vejo as produções, o mercado, o Estado, o governo, a política? Cosmovisão abrange tudo isso. É visão de mundo, tudo que há no mundo. Então, a minha cosmovisão determina a minha prática neste mundo. Se eu olho tudo isso a partir de princípios bíblicos, na crença de que Deus é o Criador dos céus e da terra, o Deus bíblico, o Deus que se revelou na Escritura, o Deus que se revelou na sua criação de forma geral, porque a revelação de Deus era se dada de forma geral, primeiramente. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso é uma revelação geral de Deus. Deus se revelou plenamente em Cristo. É uma revelação específica, mas só quem acredita é realmente os que creem mesmo. Que Deus foi revelado em Cristo, plenamente. Cristo é a imagem perfeita de Deus. E Deus também se revelou atuando, inspirando homens na sua palavra. Então há uma revelação de Deus.
muito clara na humanidade. E essa revelação, ela precisa, quem crê nessa revelação, quem crê nesse Deus revelado desta forma, atende um modelo. Anda conforme o Senhor. Anda de acordo com princípios bíblicos, os princípios revelacionais de Deus. Então, nós, à medida que conhecemos, precisamos seguir, praticar. E é interessante porque quando nós olhamos na história, e nós não podemos abandonar a história, a teologia histórica. Porque quando nós vamos estudar como homens e mulheres, desde o livro de Atos, fecha ali a Bíblia, mas os atos dos discípulos continuam. Que você vai ver os primeiros sucessores lá dos apóstolos, os chamados pais da igreja. Depois você vai ver mais à frente Agostinho, como é que Agostinho viu o mundo, depois que ele se converteu verdadeiramente. Você vai ver lá, depois, os pré-reformadores, como eles se comportaram no mundo. Depois nós vamos adiante e vamos ver como é que os puritanos se colocaram naquela sociedade lá, especialmente a sociedade inglesa. Como eles se colocaram, se postaram diante da pressão do Estado. Como eles se portaram diante da pressão da Igreja Católica de então. Eles recuaram, eles se renderam, ou eles persistiram e foram até a morte. Que foi isso que eles fizeram. Muitos foram até a morte, mas não se renderam, não recuaram. Fugiam de parte a parte, mas defendiam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E fizeram diferença no mundo. Veja, quando você vai ler um pouco da história, veja o que Calvino provocou em Genebra, na Suíça. Veja o que Wesley, Whitefield, provocou lá na Inglaterra, no Reino Unido. Veja o que John Knox provocou lá na Escócia. E tantos outros, Jonathan Edwards, lá nos Estados Unidos. Homens que fizeram diferença nas suas gerações, nas suas comunidades, até nos seus países, porque não recuaram, porque fizeram questão de mostrar e praticar a sua visão de mundo. E quem está aqui hoje? Nós. Deus nos colocou nessa geração para que nós façamos o que esses homens fizeram ao longo da história. Que nós deixemos claro para todos qual é a nossa visão, nossa cosmovisão. Nossa cosmovisão é cristã. Eu vejo o mundo e tudo que há no mundo. A política, a educação, a família, os relacionamentos, a profissão. Tudo eu vejo através de princípios e crenças bíblicas. E eu preciso praticar isso. Porque não adianta também eu reunir meu grupo de amigos, eu chegar na escola, eu chegar no trabalho e dizer assim, olha, eu sou crente, eu sou evangélico. Muito bem, muito prazer. E o teu viver. Porque as pessoas, elas não são atraídas por religião. Religião por religião, cada um tem a sua. Se eu sou evangélico, muito prazer, eu sou, e aí cada um diz a sua. Eu tenho a minha tradição, eu fui criado assim, minha família é assim, vocês já ouviram isso várias vezes. Então o que vai atrair as pessoas é começar a olhar o teu padrão de vida e perceber que você é diferente, que você age diferente. E não é que você tenta ser superior, age com soberba. Não, pelo contrário. Nós devemos ser simples, mas prudentes. Nós devemos ser simples, humildes, mas fiéis aos nossos princípios. Nós devemos ser humildes, mas ao mesmo tempo nós devemos mostrar que em nós há autoridade pela presença do Espírito Santo. Nós devemos ser aqueles que integram e que se integram, mas ao mesmo tempo separados do mundo. Nós nos misturamos com as pessoas, mas nós não nos misturamos com as práticas das pessoas. Nós estamos abertos para abraçar as pessoas, as suas causas, as suas dores, os seus sofrimentos, mas não estamos abertos para praticar o que elas praticam. Porque nós temos uma cosmovisão diferente da delas. Enquanto elas acham que é natural, que tudo é relativo, que não tem nada absoluto,
que nem Deus é absoluto, a sua palavra não é absoluta, nem tudo é verdade. Até aquilo que se vê, porque hoje as pessoas chegou no ponto em que as pessoas dizem assim, depende. Você diz assim, olha, eu estou vendo ali um homem, eu estou vendo uma mulher, eu estou vendo, depende. Depende. Você está vendo assim, mas eu posso ver de forma diferente. Eu estou vendo essa prática como pecado, mas para outro não é. Então, o mundo é uma sociedade, nós estamos vivendo uma sociedade, ao mesmo tempo que era a sociedade do espetáculo, porque tudo quer se mostrar, as pessoas não se contentam mais em conquistar nada. Veja, tem pessoas que conquistam as coisas e ficam tristes, porque não podem mostrar. E nós temos que ter cuidado, porque isso está entrando muitas vezes no nosso meio, de forma que as pessoas assim, eu preciso mostrar que eu oro. Eu preciso mostrar que eu jejum. Jejuar e orar são práticas boas, mas não precisa mostrar para os outros. Nós precisamos mostrar para Deus, somente. E a recompensa vem dele. E hoje nós estamos fazendo parte de uma sociedade, a sociedade de espetáculo, de mostrar, que até no meio das igrejas está assim. Eu preciso mostrar que eu estou jejuando, que eu estou orando, que eu oro tantas horas por dia, que eu leio a Bíblia, que isso, que aquilo. Aí o que acontece? Perde a recompensa divina, ganha a recompensa dos homens. Porque os homens aplaudem. Olha, fulano é mais santo, ora demais, jejua demais. Mas já recebeu aí o seu galardão. Porque Jesus disse que se você quer fazer alguma coisa, faça no seu quarto em secreto, e o Pai que vem em secreto vai te compensar. Então, nós temos que ter muito cuidado, que a sociedade está hoje, então, com dois viés. O viés do espetáculo, de mostrar tudo que faz. A intimidade de uma família, hoje, ela é demonstrada. As pessoas mostram tudo que está acontecendo no lar. Tempos, movimentos, entradas, saídas das pessoas. As pessoas estão no trabalho, estão dizendo onde estão tirando foto, estão mandando. Se uma pessoa quiser fazer mal à família, é só entrar nas redes sociais. Sabe onde o filho estuda, onde o pai e a mãe trabalham, em que hora sai, que hora chega. É fácil. Por quê? Porque as pessoas se mostram hoje assim. O lugar onde as pessoas estão fotografando e colocando nas redes sociais, sem pensar que está se expondo de forma desnecessária. Então a sociedade é, primeiramente, de espetáculo, de se mostrar. No segundo viés é líquido. Por que líquido? Porque não é sólido. Porque vai se adaptando, relativizando. Aquilo que antes era errado não é bem assim. Dá para adaptar, não precisa tanto radicalismo. Não é? Vamos adaptar, inclusive, a Bíblia. Olha, não é bem assim, dá para a gente arrumar aqui, não é tão grave. Talvez isso fosse pecado lá no passado, agora não é pecado. E as concessões vão sendo feitas no mundo, na família e chega até na igreja. E isso não pode acontecer. Porque se nós definirmos realmente que a nossa cosmovisão é cristã, vamos olhar tudo a partir desses princípios cristãos e praticar de acordo com aquilo que nós estamos vendo em Cristo, na palavra de Deus. Então, é um ponto, esse tema é um tema muito sério, porque, primeiramente, a gente tem dificuldades. Por quê? Porque se é minoria. É muito mais fácil quando você faz parte da maioria. É muito mais fácil você levantar a mão, sabendo que se você está num grupo de 100 pessoas, 80 vão levantar contigo. E vai ter a opinião parecida com a sua. Difícil é você estar numa multidão de 100 pessoas e saber que você vai levantar a mão e talvez nem meia dúzia levante contigo. É preciso ter coragem. É preciso ter fidelidade a princípios. Então, o que é que muitas vezes se faz? Vou adotar uma posição neutra. E não existe neutro nessas coisas. Quando você cosmovisão, você tem que ter a sua muito bem definida. E se você é cristão, a sua cosmovisão tem que ser cristã. Eu tenho que ter muito claro todo o plano de Deus, os decretos de Deus, a forma como eu vejo Deus, o ser Deus, a Trindade, Cristo, o Espírito Santo e a sua obra, a regeneração,
a santificação, a justificação, a glorificação, a volta de Cristo, a escatologia individual e geral. Como é que eu vejo? Como é que eu vejo o pecado? O que é que significa o pecado para mim? Veja, eu parto de princípios bíblicos para chegar ao mundo. E aí, quando chega no mundo, eu vou observar comportamentos, relacionamentos, padrões que o mundo exerce, e aí eu volto para o texto inicial. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos. E nós, seres humanos, estamos cada vez mais sendo atraídos pelas coisas do mundo. Você veja, preste bem atenção como é que funciona um shopping center. Você já viu janela em shopping center? Você já foi em algum que você pode olhar pela janela? Não tem, né? Se você quiser olhar o lado de fora, você tem que pegar aquelas sacadas que tem lá, você vai numa sacada e você olha o mundo exterior. Mas no shopping você não tem janela. Para quê? Você tem que olhar, qual é a visão? Você tem que olhar para as lojas. Você é atraído a olhar para os produtos. Olhando para os produtos, fica mais fácil você comprar. Então não pode ter distração no shopping. O shopping foi concebido exatamente para isso. Para não haver distração, para que o teu olhar vá naquilo que você começa a olhar primeiro, depois você começa a desejar, e depois você dá um passo em direção àquele produto para comprar, mesmo você não estando precisando. É o mesmo conceito que o mundo faz para nós. E o inimigo em derredor fica a nos observar. Ele observa as nossas carências, observa as nossas fragilidades. E aí ele comunica àqueles que estão sob o domínio dele, para que as pessoas sejam satisfeitas naquilo que têm como concupiscência, como desejo. Por isso que vocês veem as pessoas se realizando numa cosmovisão hedonista. Nós estamos no período agora da cosmovisão hedonista. Qual é a cosmovisão hedonista? Os prazeres de hoje, da carne, não importa amanhã. Não importa a bênção da primogenitura, não importa a bênção espiritual. O que importa agora é o prato de guisado que está na minha frente. E você vê as pessoas que estão hoje aí, na folia, no carnaval, essas pessoas estão se importando com os prazeres de hoje. Não se preocupa nem com amanhã. As pessoas, nós estamos numa crise fenomenal nesse país, infelizmente. Mas você vê as multidões. Eu acho interessante porque a política do pão e circo continua valendo. E o povo continua sendo levado por essas políticas. Lá no Império Romano, é que foi dito, dá pão, dá circo para o povo, que eles não vão se rebelar jamais. Dá pão e circo para o povo, que eles não vão criticar, não vão se opor. Vai lá na litorânea que você vai ver o pão e o circo. Vai lá no aterro do Bacana que você vai ver o pão e o circo, que é a multidão lá, se acabando, com a cosmovisão hedonista. O que vale é agora, é o prazer de hoje. É o que eu posso usufruir hoje. Amanhã, se morrer, enterra. Essa é a visão de mundo. E nós não podemos compartilhar com ela, porque nossa visão é diferente. E o que nós devemos fazer? Proclamar essa nossa cosmovisão. Proclamar para as pessoas que há salvação somente em Cristo. Que o verdadeiro prazer é na presença do Senhor. Que a verdadeira alegria vem do Senhor. Que não adianta usufruir hoje e passar o resto da vida sofrendo, como tem muitos. E vocês sabem que muitas vidas são destruídas nesse período de carnaval. Muitas vidas. Destruídas por morte, por acidentes. Pessoas que matam um ao outro e um vai para a prisão, o outro vai para baixo da terra, sofrer o tormento do inferno. Tem pessoas que ganham gravidez indesejadas. Tem relacionamentos que se destroem, casamentos que se desfazem. Tem pessoas que se iniciam na droga, na prostituição. Por quê? Porque o que é carnaval? Invocação
de demônios. Eu não sei se vocês acompanharam, mas tem vários documentários a respeito disso. Recentemente saiu um, em que pessoas que fazem parte desses terreiros, falando do carnaval assim abertamente, dizendo que os toques dos tambores das escolas de samba são os mesmos toques praticados nos terreiros para invocação de entidades. Então, ali o que está acontecendo no carnaval é isso, invocação de demônios. As pessoas se deleitando na carne, mas a palavra de Deus diz que nós devemos andar em espírito para não satisfazer as obras da carne. Então veja que a visão é totalmente diferente. Então, quando você ouvir falar de cosmovisão, saiba que a sua, a minha, é cristã. E nós devemos olhar todas as coisas do mundo com essa lente, a lente de Cristo, para ter a mente de Cristo. Veja, porque essas coisas estão interligadas. Aquilo que eu vejo é que vai para o meu coração. Aquilo que eu ouço é que vai para o meu coração. Aquilo que tem importância para mim é o que entra no meu coração. Então, se eu tenho a lente certa, eu vou ver as coisas certas e o que vai ficar no meu coração, certamente, é a mesma coisa que vai se aproximar do coração de Cristo, da mente de Cristo. Eu não estou falando de coração como órgão. Eu estou falando da mente, do racional do ser humano. Então, eu tenho que colocar na minha mente tudo aquilo que é aprovado por Cristo, para que eu me aproxime de ter a mente de Cristo, porque o cristão deve também ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é limpa, é pura, é obediente, é fiel. E nós, como cristãos, pequenos cristos, devemos buscar ter a mesma coisa. Como nós vamos fazer isso? Com a ajuda do Espírito Santo. O John Stott escreve um livro chamado A Verdade do Evangelho. Nesse livro, A Verdade do Evangelho, ele trata muito bem essa questão. Ele trata da revelação, ele trata da cruz de Cristo, ele trata da obra do Espírito Santo. A Verdade do Evangelho é um livro que dá para você ler rapidinho. E é muito interessante a abordagem que ele faz do que é o verdadeiro Evangelho. E ele traz muito dessa questão de como nós, evangélicos, devemos nos portar diante da cruz de Cristo. E ele diz claramente, e eu concordo com ele, a cruz é o Evangelho. As boas novas é a morte de Cristo na cruz. Porque ali na cruz, foi ali que ele começou a vencer a morte, o pecado e nos dar liberdade. Foi ali que ele pagou a nossa dívida. Foi ali, na cruz, que a nossa dívida foi paga. Foi ali na cruz que ele despojou principados e potestades. Humilhou publicamente, como se fazia na antiguidade. E se você prestar atenção nesse texto, quando o autor Paulo fala disso, que ali Cristo despojou principados e potestades, cravando ali na cruz, envergonhou eles. Paulo está usando a figura de o que acontecia quando um rei saía de um reino, ia para outro, vencia a guerra e saía desfilando, mostrando os despojos e os prisioneiros de guerra trazidos. Então essa é a figura que Paulo usa para dizer assim, ó, lá na cruz ele despojou principados e potestades, ali ele venceu, expôs publicamente. É isso que Paulo diz. Então, na cruz, Cristo pagou a nossa dívida, venceu os principados e potestades e expôs publicamente. Venceu a morte, venceu o pecado. E por essa vitória de Cristo na cruz, é que nós temos hoje liberdade, vida. Nós temos vida. A vida que foi nos dada, ela supera a morte. A morte para nós não é o fim. A morte para nós é uma passagem para iniciar a nova vida com Cristo. Então essa é a nossa esperança. Alegrai-vos na esperança. Nós temos uma alegria que não é passageira. A nossa alegria é saber que os nossos nomes estão arrolados, inscritos no livro da vida nos céus. E que nós teremos a eternidade com Deus, tendo plenitude de alegria. Por isso a nossa cosmovisão, a nossa prática de vida deve ser de acordo com princípios, com ideias e com crenças fundamentais das Escrituras Sagradas.
Amém, meus amados? É isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite com vocês. Obrigado. Muito bom estar aqui mais uma vez. Que Deus continue abençoando, porque hoje está começando, né, pastor? Tem mais 3 dias. Mais 2. Então, graças a Deus por isso. Nós estamos também em retiro, trabalhando desde ontem, né? O povo está animado. Estamos lá com as 70 pessoas ali retiradas. E graças a Deus tem sido bênção. Nós temos estudado bastante. Eu diminuí, viu, Cláudio, o lazer. Eu falo, o dia hoje que teve mais lazer foi hoje, 1h30. O resto é só estudo. Oração, estudo, muita leitura, mas tá bom. O povo não está cansado, não, está animado. Né? Porque nós precisamos, são essas oportunidades que nós devemos aproveitar mesmo para aprender mais. E aprender e compartilhar uns com os outros. Porque também tem isso. Né? Às vezes, eu não tenho nada para ensinar. Tem. Compartilhe sua vida, seu testemunho de vida com outros. Porque aquilo que para você é uma coisa tão natural vai fazer com que o outro se fortaleça na fé e vice-versa. Então nós somos um corpo de Cristo onde todos nós dependemos uns dos outros. Não tem ninguém mais importante. Né? O que nós temos são diferenças, porque um começou agora, outro começou há 10 anos, outro começou há 30, e por aí vai. Mas todos nós somos importantes, todos nós temos vida, experiência de vida, e podemos sim compartilhar e somos úteis na obra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês. Glórias a Deus por isso. Pastor Marcílio, obrigado pela oportunidade.